E aí, pessoal do inglês, tudo bem com vocês? Pessoal, então seja bem-vindo mais uma vez, tá, nessa aula, tá, de inglês. Então hoje a gente vai estar trabalhando com a parte da gramática nessa lição. Então caso você queira acompanhar esse material junto lá com o seu livro, estará lá no Grammar Book, no livro de gramática, na página 62, tá? Então esse conteúdo se refere à lição 25 do livro 2, que é o livro de intermediário, que é o livro principal, tá? Então caso você queira acompanhar junto com esse vídeo ou depois desse vídeo, tá? Fica à vontade. Nessa lição a gente vai estar comentando sobre o gerund and infinitive after verbs, que basicamente em português a gente fala o gerúndio e o infinitivo depois dos verbos, tá? Então, antes de eu falar um verbo, que depois desse verbo vai ter um gerúndio ou infinitivo, vamos ver o significado, tá, de cada um, o que é um gerúndio e o que é um infinitivo. Então aqui a gente tem a definição, tá, o que é gerúndio. Então gerúndio é basicamente um verbo com ing no final, tá? Basicamente é isso, ok? E o infinitivo é o to mais o verbo normal. Então o gerúndio, ele é um verbo que a terminação dele termina com ing, e o infinitivo, que é o to mais o verbo normal, tá? Então a gente vai estar vendo quando que a gente utiliza o gerúndio, quando que a gente utiliza infinitivo depois de alguns verbos, se tem alguma diferença entre eles, tá? Então acompanha junto comigo. Então agora a gente vai ver alguns verbos que depois deles tem o gerúndio, tá? Então relembrando, então gerúndio é o verbo mais ing, ok? Então aqui a gente tem o verbo enjoy. Enjoy então é gostar, adorar. Então depois desse verbo eu tenho que ter um outro verbo que termina com ing. Então eu trouxe aqui alguns exemplos para a gente estar discutindo. Então aqui o primeiro exemplo está falando assim: I enjoy watching series. I enjoy watching series. O que significa? Eu adoro assistir séries. Então nem sempre, tá? Esse ing vai ser ando, endo, indo. Então, por exemplo, nesse caso, não será assistindo, mas sim assistir, tá? Então aqui eu tenho o verbo enjoy, como vocês podem ver, e depois dele eu tenho outro verbo que termina com ing, tá? Então depois do enjoy eu tenho que ter um verbo com ing, ok? Eu não posso estar falando assim: I enjoy to watch series, tá? Não posso, porque aqui nesse exemplo em vermelho tem um infinitivo. Então eu tenho to mais o watch, que é o verbo, tá? Então, relembrando, então depois do enjoy, a regra é eu tenho que ter um outro verbo com ing, ok? Vamos dar uma outra olhada com outro verbo, a gente está praticando esse conteúdo. Então o verbo que nós temos agora é finish. Finish. Então finish significa terminar, ok? Então, eu trouxe outro exemplo aqui. For example, I finished doing my homework. I finished doing my homework. Então, basicamente em português nós falamos: eu terminei de fazer a minha tarefa de casa, tá? Então aqui eu tenho o verbo finish, nesse caso está no passado, que aqui tem o ed, então verbo regular. Depois do finish eu tenho o verbo do, porém com ing. Então esse doing na verdade está em gerúndio, que é o verbo mais ing. Então depois do finish, se eu tiver um outro verbo em seguida depois dele, eu tenho que ter o ing, tá? Eu não posso utilizar o infinitivo junto com finish. Então aqui o vermelho é a forma errada. Então eu não posso falar ou escrever uma redação, alguma coisa, usando esse exemplo aqui, ó. I finished to do my homework. I finished to do my homework. Eu não posso utilizar o infinitivo depois do verbo finish, sempre gerúndio, tá? Então um exemplo com os verbos enjoy e finish. Depois dele eu tenho que ter o gerúndio. O que é gerúndio? O verbo com ing, ok? Agora a gente vai ver alguns exemplos, tá? Utilizando o infinitivo.
que como eu tinha explicado lá no começo desse vídeo, que é o to mais um outro verbo normal, ok? Então os verbos, por exemplo, want, depois do want, se eu tiver um outro verbo em seguida no lado dele, automaticamente eu tenho que estar utilizando o infinitivo, que é o to mais um outro verbo, ok? Então vamos ver o exemplo aqui. Então, I want to watch Brooklyn Nine-Nine. I want to watch Brooklyn Nine-Nine. Então aqui está falando, tá, em português seria: eu quero assistir Brooklyn Nine-Nine, tá? Brooklyn Nine-Nine é uma série, tá, sobre policiais, é uma série de comédia, então caso você não tenha assistido, eu recomendo, muito bacana. Mas aqui o exemplo que a gente tem, então eu tenho o verbo want, como a gente pode ver aqui, e depois, em seguida do verbo want, eu tenho um to, mais um outro verbo, que nesse caso é watch. Então, I want to watch Brooklyn Nine-Nine, ok? Então, eu não posso, nesse caso, depois do want, utilizar o gerúndio, ok? Então, aqui eu coloquei um outro exemplo, porém está errado. I want watching Brooklyn Nine-Nine. Eu não posso usar o ing depois do verbo want, tá? Então, depois do want, eu tenho que ter um verbo no infinitivo. Um outro verbo que é sempre utilizado no infinitivo depois dele é o decide, tá? Então, decide significa decidir. Então, aqui um exemplo para a gente estar vendo na prática, está falando assim: I decided to learn Spanish. I decided to learn Spanish. Então, eu decidi aprender espanhol, tá? Então, como vocês podem ver, eu tenho aqui o verbo decide, nesse caso no passado, decided, e depois dele eu tenho um outro verbo, que é to mais learn, tá? Então, depois do verbo decide, eu tenho que ter um verbo no infinitivo. Aqui um outro exemplo que eu coloquei como errado, eu não posso utilizar o gerúndio depois do verbo decide, como aqui está falando assim: I decided learning Spanish. Eu não posso fazer dessa maneira, tá? Gramaticalmente falando, ela está errada. Então, depois dos verbos want e decide, eu tenho que ter um verbo no infinitivo, tá? E aí, pessoal, tem alguns verbos que, tanto eu usando gerúndio e tanto utilizando infinitivo, terá o mesmo significado, tá? Então, vamos ver alguns deles, que são vários. Então, eu coloquei apenas dois para vocês verem aqui na prática. Aqui o primeiro é o start. Então, start significa começar, iniciar, tá? Então, se eu falar utilizando o gerúndio, for example, he started cleaning the house. He started cleaning the house. Ou, se eu utilizar o infinitivo depois do verbo start, for example, he started to clean the house. Então, ele começou a limpar a casa. Então, tanto o gerúndio, tanto o infinitivo depois do verbo start, terá o mesmo significado, tá? Então, he started cleaning the house, tá? Então, vamos ver um outro verbo. Então, como vocês conhecem, like significa gostar, ok? Então, aqui coloquei dois exemplos, tanto o gerúndio, tanto o infinitivo, para a gente ver como é que funciona. Então, aqui eu coloquei um exemplo bem simples. I like playing video game. I like playing video game. Então, como vocês podem ver aqui, depois do verbo like, eu tenho um outro verbo aqui, play, com ing. Então, nesse caso, o verbo está no gerúndio, tá? E aqui o exemplo abaixo, I like to play video game. I like to play video game. Então, tanto o ing, o gerúndio, quanto o infinitivo, que é o to, mais um outro verbo, nesse caso, os dois têm o mesmo significado, tá? Então, tem verbos que a gente pode estar utilizando somente o gerúndio, tem outros verbos que a gente pode estar utilizando somente no infinitivo e outros que eu posso estar utilizando tanto o gerúndio, tanto o infinitivo, com o mesmo significado, tá? Mas nem sempre acontece isso. Então, se eu utilizar, por exemplo, algum verbo no gerúndio
e aí eu usar esse mesmo verbo no infinitivo, tem verbos que terá o significado diferente, tá? Por exemplo, o verbo stop. Então, stop significa parar, tá? Então, aqui eu coloquei um exemplo no gerúndio. I stopped smoking last year. I stopped smoking last year. Então, como vocês podem ver aqui, depois do verbo stop, né, no passado, stopped, nós temos aqui o gerúndio, que é o smoke, com final ing, tá? Então, se eu utilizar esse verbo depois dele no gerúndio, significa que eu fazia uma coisa lá no passado, tá? Porém, agora eu parei de vez, eu não faço mais, tá? Então, nesse caso aqui, I stopped smoking last year, significa que eu parei de vez para sempre, né, de fumar. Então, eu não fumo mais, tá? Agora, se eu utilizar o stop e em seguida usar o infinitivo, que é o to, mais um outro verbo, já vai ter um significado completamente diferente, né? For example, he was working and he stopped to have lunch. He was working and he stopped to have lunch. Então aqui a gente já tem um significado completamente diferente. Então aqui no exemplo está falando que ele estava trabalhando e parou, né, de trabalhar para almoçar. Então aqui nesse caso significa que ele estava, né, trabalhando, aí ele parou de trabalhar para fazer uma outra ação, que nesse caso é almoçar. Então quando eu utilizo o stop e em seguida o infinitivo, significa que eu paro de fazer uma coisa para fazer uma outra coisa, tá? Então só relembrando que se eu utilizar o stop e em seguida o gerúndio, significa que eu parei de fazer essa coisa para sempre, tá? De vez. Agora se eu utilizar o stop e em seguida o infinitivo, significa que eu parei de fazer uma ação para fazer uma outra ação, uma outra coisa, ok? Então aqui eu trouxe uma revisão para a gente dar uma relembrada do que a gente viu nessa lição. Então a gente viu lá no começo desse vídeo que o gerúndio é o verbo mais um ing no final, ok? E o infinitivo, que é to, mais um verbo normal. E a gente viu que os verbos enjoy e finish, depois deles, nós teremos que ter um gerúndio, que é o verbo com ing. E depois dos verbos want e decide, eu tenho que ter o infinitivo, que é to, mais o verbo normal. E a gente viu que tem alguns verbos que, tanto no gerúndio, tanto no infinitivo, como start, like, entre outros, tá? Se eu usar o gerúndio ou infinitivo, terá o significado o mesmo, tá? Mas nem sempre acontece isso, como por exemplo o verbo stop. Se eu usar o gerúndio, pode ter um significado diferente. Se eu usar o infinitivo depois dele, vai ter um outro significado, ok? Então eu espero que você tenha aprendido, ok, com essa lição. Não esqueça de acompanhar os materiais que a gente está deixando para vocês. Até mais, falou!